Sem navegação, o que acontece se Trump desligar o GPS no Brasil? Ou pior, você está no meio de uma estrada deserta, confiando no Waze, e de repente, a tela pisca e, nada, o GPS sumiu, evaporou, como se alguém tivesse apertado um botão mágico em Washington e apagado o sinal no Brasil. Pois é, essa ideia maluca está rodando por aí, espalhada por mensagens alarmistas nas redes sociais, dizendo que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, poderia desligar o GPS no Brasil como uma espécie de retaliação diplomática. Será que isso é possível? E se for, o que acontece com a gente? O GPS é controlado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América e, tecnicamente, eles têm o poder de degradar ou bloquear o sinal civil em certas regiões por motivos estratégicos ou militares. Isso já aconteceu antes, em zonas de conflito. Em 2024, por exemplo, hoje, a maioria dos celulares, aviões e navios já usa o tal do GNSS, que é o Sistema Global de Navegação por Satélite, que junta o GPS americano com outros sistemas, como o Galileu da União Europeia, o GLONASS da Rússia, o Beidou da China e até sistemas regionais como o Navig da Índia e o QZSS do Japão. Digamos que, por algum motivo maluco, o sinal do GPS civil é bloqueado no Brasil. O que acontece? É como se o país inteiro ficasse sem bússola no meio de uma tempestade. Especialistas, como a divulgadora científica Ana Pleiade, da USP, lembram que o Brasil tem acesso a sistemas alternativos como o Galileu e o Beidou, que já são compatíveis com a maioria dos dispositivos modernos. E tem mais, o Brasil está trabalhando no Cisnave, um sistema de navegação inercial lançado em 2022 com um foguete sul-coreano. A ideia de que Trump poderia desligar o GPS surgiu no meio de uma briga diplomática. Sites como Boatos.org classificaram a história como falsa, dizendo que não há nenhuma declaração oficial de Trump ou do governo americano sobre cortar o GPS. É mais provável que isso seja um boato para criar pânico e inflamar as redes sociais. O Brasil precisa correr atrás do prejuízo e investir em soberania tecnológica. Pessoal, antes de continuarmos, dá aquela força pra gente, clicando no like do vídeo. Assim, você nos ajuda a continuar a produzir conteúdo para o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva para receber notificações de novos vídeos. Soluções de tecnologia como as da NetAdept Technology podem ajudar a mitigar riscos, oferecendo ferramentas de navegação e localização que integram sistemas alternativos ao GPS. Quer saber mais? Dá uma olhada no nosso site e veja como podemos te ajudar a ficar um passo à frente nesse mundo conectado. Tecnicamente, é possível, mas é tão complicado e custoso que parece mais bravata do que plano concreto. Mesmo assim, o boato acende uma luz vermelha. A gente depende demais de tecnologia estrangeira e isso é um calcanhar de Aquiles. É hora de o Brasil acordar, investir em alternativas e parar de contar com a boa vontade dos outros. Porque, se o sinal apagar, ninguém quer ficar perdido no escuro, né? O Cisnave do Brasil já é um começo, mas está longe de ser a solução completa. Criar um sistema de geolocalização próprio, como a Rússia fez com o GLONASS ou a China com o Beidou, é caro e demorado, mas pode valer a pena. Outra ideia é apostar em rede 5G, que tem precisão suficiente para geolocalização em áreas urbanas. Afinal, num mundo onde a desinformação corre mais rápido que o Usain Bolt, um rumor desses é ouro para quem quer causar alvoroço. Em julho de 2025, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro espalharam que os Estados Unidos da América estavam considerando sanções contra o Brasil por causa de investigações envolvendo o bolsonarismo. Além de ameaças de tarifas altíssimas sobre produtos brasileiros e até a expulsão de diplomatas,
o bloqueio do GPS entrou na lista de punições. Parece coisa de novela, mas o clima tá tenso mesmo. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, chegou a comemorar a revogação de vistos de membros do STF, como Alexandre de Moraes, o que jogou lenha na fogueira. Por enquanto, ele é usado para posicionamento de foguetes, mas com investimento, poderia virar uma alternativa nacional. Ou seja, a gente não está totalmente de mãos abanando. Primeiro, os aplicativos de mapa, tipo Waze, Google Maps e Uber, virariam enfeites no celular. Já pensou tentar achar o caminho para casa sem aquele vire à esquerda em 200 metros? Os motoristas de entrega iam ficar que nem barata tonta. E a logística, que já não é lá essas coisas, ia virar um caos de proporções épicas. Ou seja, se o GPS americano dar um tempo, a gente pode contar com esses primos distantes para não ficar perdido. No mar, navios que cruzam os oceanos, confiando nos satélites, teriam que voltar aos métodos antigos, tipo sextante e estrelas. E te desejo boa sorte com isso no século XXI. O agronegócio, que usa GPS para mapear lavouras e guiar tratores, ia perder produtividade, o que significa menos comida na mesa e preços mais altos no mercado. Até o sistema bancário, que usa o GPS para sincronizar transações, poderia dar uma travada, bagunçando o Pix e outras operações. É como se o Brasil inteiro apertasse o botão de pause e ficasse olhando para o vazio. Mas não é tão simples quanto trocar de canal na TV. Alguns setores, como aviação e agricultura, precisariam de ajustes para se adaptar completamente a esses sistemas alternativos, o que pode levar tempo e dinheiro. A Rússia usou táticas de jamming, de interferência no sinal, e spoofing para envio de sinais falsos para enganar os receptores na guerra com a Ucrânia, bagunçando a navegação de drones e até de voos civis. Um avião britânico levando o secretário de Defesa do Reino Unido teve o GPS bloqueado perto do território russo. Vamos mergulhar nesse mar de incertezas, com um pé na realidade e outro na imaginação, para entender o que está em jogo. Os satélites do GPS transmitem sinais para a Terra inteira, como um farol que ilumina tudo sem escolher endereço. Não existe um botão Brasil para desligar o sinal só aqui, sem afetar países vizinhos ou até empresas americanas que operam no nosso território. Segundo o engenheiro Eduardo Tuddi, da consultoria Teleco, seria preciso uma reformulação técnica danada para isolar o Brasil, algo que levaria tempo e causaria um baita transtorno global. Além disso, especialistas como a engenheira Luísa Santos, da Universidade de Buenos Aires, dizem que esse tipo de ação seria um tiro no pé para os Estados Unidos da América, já que o GPS é usado por empresas do mundo todo, incluindo as americanas. Imagina só, você liga o celular para chamar um Uber, mas o aplicativo está mais perdido que cego em tiroteio. Antes de mais nada, deixa eu te contar uma coisa. O GPS não é só aquele pontinho azul no mapa do celular. É como se a gente tivesse alugado a casa do vizinho e esquecido de construir a nossa. Se o sinal do GPS some, o impacto é como uma pedra jogada num lago calmo. As ondas se espalham e bagunçam tudo. Aviões podem ter problemas para decolar e pousar. Caminhões de entrega ficam rodando em círculos. O agronegócio perde a precisão nas lavouras. E até o sistema bancário pode dar um tilt. Parece filme de catástrofe, né? Mas calma, antes de sair correndo para estocar comida, vamos ver se essa história de desligar o GPS é para valer ou só um boato daqueles que nascem no WhatsApp e morrem na checagem de fatos. Ele é tipo o maestro invisível que rege a sinfonia do nosso dia a dia, criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América lá na década de 1960. O Sistema de Posicionamento Global, ou Global Positioning System, para os gringos, tudo começou como uma ferramenta militar, guiando mísseis
e tropas com precisão cirúrgica. Mas, desde os anos 90, ele virou o melhor amigo do cidadão comum. Hoje, com uma constelação de 32 satélites girando lá em cima, o GPS é a espinha dorsal de um monte de coisas: aviação, navegação marítima, logística, agricultura de precisão, bancos e até o Pix, que você usa para pagar o café na padaria. Sim, até o Pix depende do GPS para sincronizar o tempo das transações no Brasil. A dependência é ainda mais gritante. A gente não tem um sistema próprio de geolocalização robusto, então confiamos de olhos fechados nos satélites americanos. Trump pode mesmo desligar o GPS? A ideia de que Trump poderia, com um estalar de dedos, apagar o GPS do Brasil parece coisa de vilão de Hollywood, mas tem um fundo de verdade, só que é bem mais complicado que isso. Mas bloquear o GPS só no Brasil? Isso é mais difícil que acertar um prego no escuro. E tem mais, o Brasil não ficaria totalmente no escuro, o caos que poderia ou não chegar. Agora, vamos imaginar o pior cenário, só por um momento. Na aviação, a coisa fica mais séria. Pousos e decolagens dependem do GPS para a navegação precisa, e uma interrupção poderia atrasar voos ou, em casos extremos, causar acidentes. Mas não vamos cair no desespero. O jogo político por trás do boato. Agora, deixa eu te contar de onde veio essa história toda. Mas olha só, essa narrativa tem cheiro de exagero. O que o Brasil pode fazer? Se essa ameaça, mesmo que improvável, serve para alguma coisa, é para dar um chacoalhão na gente. Enquanto isso, empresas e consumidores podem se preparar. E agora, pessoal, no fim das contas, a ideia de Trump desligar o GPS no Brasil é mais um susto do que uma realidade iminente. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.